Fala, galerinha do oitavo ano da Escola Santina Priori. Olá, sou o professor André Camilo, professor de Geografia de vocês. Eu sei que 90% de vocês não me conhecem, que vocês vieram do sétimo ano e lá vocês tinham outro professor, o professor Rodrigo. E agora, a partir do oitavo ano, vocês avançam, seguem e conhecem, e tem encontro, tem um acesso com outro professor, que sou eu, esse que eu vos falo. Eu sei que não é a forma como vocês desejavam. A gente queria estar todo mundo junto, naquela sala quente, vocês trocando aqui de moletões fedidos lá de vocês, mas por questão de saúde e segurança a gente precisa estar aqui, eu aqui da minha casa, vocês e da casa de vocês, mas o importante é a gente não parar, pessoal. Eu sei que você deve estar tendo dificuldade para ver esse vídeo, para fazer as atividades, para acessar o nosso portal. Eu sei que todas as dificuldades que vocês passam, eu também passo. Talvez as de vocês sejam até maior do que a minha, mas a gente não pode parar. É um momento difícil para todo mundo todo, não vai ser diferente para a gente. O importante é sempre dar o passo. Seja um passo lento, um passo curto, um passo longo, mas o importante é dar o primeiro passo. Beleza? Então vamos dar início ao nosso ano letivo de 2020 com os assuntos pertinentes ao oitavo ano de 2020. O que eu trago hoje para conversar, debater com vocês, essa nossa videoaula, sobre migração, o processo de migração do homem no planeta, desde a sua origem, ou seja, desde a sua gênese, até os dias atuais. Como o homem se desloca, como é o deslocamento humano na face da Terra, fazendo um apanhado histórico até chegar nos dias atuais. Hoje a gente vai abordar o capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso livro, tá? E toda dúvida, você anote aí, você pode ver e rever esse vídeo quantas vezes quiser, vai anotando. E aí você tem o WhatsApp para tirar dúvida e o fórum lá do portal, tá? Para você tirar dúvida, deixe lá a sua dúvida, que durante o período de aula eu vou com certeza ler e vou te responder. Professor, quando surgiu o homem, tá? E como ele ganhou essa proporção? Hoje somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Logicamente, a população do planeta, pessoal, ela só vem aumentando. É numa escala sempre crescente, né? Que a gente chama de progressão geométrica, ou seja, vai se multiplicando ao longo dos anos, décadas, né? E esse crescimento ele vem diminuindo por conta das tecnologias, dos conhecimentos que o homem vem adquirindo, mas isso não era assim há alguns anos atrás. A explosão demográfica era um fator muito evidente. Professor, o que é explosão demográfica? Crescimento desordenado. A população ela chegava a duplicar em menos de 50 anos, por exemplo. Então, isso que a gente chama de explosão demográfica. Tá? Mas antes que a gente chegue nessa característica atual do crescimento das cidades, a gente vai voltar lá para 200 mil anos atrás, quando surge, né, o homem ali pelo território africano, 200 mil anos atrás, ele começa a desenvolver suas relações diretas com a terra. Como assim, professor, direto com a terra? A caça, a pesca, a coleta de frutos era uma atividade muito forte dos primeiros homens primitivos, quando eles surgem num mundo que ainda era um mundo primitivo e se fazia ainda ali, pessoal, nesse período, em torno ali do surgimento de 200 mil anos atrás, até por volta ali de 100, 80 mil anos atrás, nós tínhamos o que a gente conhecia como a Era Glacial. Então o homem ele surge num período em que o mundo só passa por transformações. Quando a gente fala numa escala de 200, de 80, de 100 mil anos atrás, a gente está falando de tempos, de eras, num período de tempo muito grande, e que essa adaptação, pessoal, e que esses fenômenos, eles levam esse período de tempo para ocorrer. Não é 100 anos, 10 anos, 20 anos. Então, quando a gente fala que o homem ele foi se evoluindo
e desenvolvendo técnicas, e a migração foi ganhando corpo no mundo e em outros continentes, isso tem essa escala de tempo. Então, nessa era glacial, ali, em cerca de 100 mil anos atrás, né, o homem ele vivia no processo de nomadismo. Né? O homem não se fixava na Terra, até pelos aspectos climáticos, geológicos, físicos. Então, o homem ele sempre migrava em busca de alimentação, de comida, de água. Né? E nesse processo ele ia ganhando novos territórios, ia migrando, ia conhecendo novas realidades e a população ia se expandindo, né? A população ia crescendo com o encontro de outros povos ou com a multiplicação natural, né, da espécie humana. E, nesse sentido, o homem sai da África, né, ganha o território da Eurásia, que é ali o que nós chamamos de Europa e a parte do norte da Ásia, ali, né, onde é Rússia, onde é China e Índia. Então, o homem faz esse contexto, né, saindo da África e ganhando os rumos ali para a Europa e parte da Ásia, e começa um processo de migração muito levada pelas questões naturais. O homem ele é nômade, ele não se fixa na terra. Então, ele é muito levado pelas estações do ano, por busca de água, por busca de comida, e assim ele vai ganhando. A grande questão professor, você, assim, como o homem chegou na América, no nosso continente? Se você for analisar no mapa, a América, ela é, junto com a Oceania, né, ela é o único continente que não tem acesso terrestre com os outros continentes. A África tem, né, ali pelo Oriente Médio você se liga à Ásia, e da Ásia você vai à Europa. Então você tem os 3 grandes continentes unidos por uma única massa de terra terrestre. Mas a América e a Oceania elas são isoladas, ou seja, cercadas por oceano. Aí vem a pergunta, como o homem chegou na América? Tá? E aí vem as suposições científicas, né, dos teóricos, historiadores, que estudam isso há centenas de anos. Se você for analisar aqui no mapa que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que entre a Ásia e a América, no caso do Alasca, eu tenho um estreito. O que é um estreito, professor? É uma parte, um canal ou um corpo de água, né, que você tem uma união entre, ou uma quase união entre 2 pontas sólidas terrestres. De um lado a Ásia, do outro o Alasca, que é a América. Alguns historiadores dizem que durante a era glacial, em que o homem começou a migrar, né, essa parte líquida congelou e fez uma ponte entre a Ásia e o Alasca, que no caso é a América, a chamada Beríndia. Nesse território, o homem conseguiu ultrapassar e sair do território e ir lá para a ponta do Alasca, no extremo norte da América, ali onde é Canadá, já que o Alasca, apesar de ser um território americano, ele faz fronteira com o Canadá. E dali ele foi ganhando terreno e se expandindo pelos territórios americanos, até chegar aqui, inclusive, na América do Sul. Daí vem um pouco da coincidência dos nossos índios aqui serem iguaizinhos aos asiáticos do Extremo Oriente. Só muda a cor da pele por conta das questões climáticas, mas o cabelo liso, o olhinho puxado, é igualzinho os coreanos, chineses, japoneses. Professor, e na Oceania? Já que a Oceania não tem estreitos próximos e é o continente mais afastado de todos os outros, né? A outra teoria que é trabalhada nesse sentido é que alguns povos ali da região do Sudeste Asiático conseguiram, ao longo dos milhares de anos, desenvolver técnicas de navegações primitivas, e conseguiram cruzar o Pacífico até chegar na costa do Chile, né? E fósseis, relatos de paleontólogos encontraram ali na costa do Chile ferramentas de 14, 15, 20 mil anos atrás, que é justamente o período em que esse homem fez essa travessia, né, do continente asiático para a América. Então, as teorias elas são bem trabalhadas nesse sentido. Então, você consegue entender como o homem ganhou acesso a todos os continentes. Isso é uma migração através do nomadismo, pessoal. O nomadismo os povos nômades, aqueles povos que não se fixam na terra, eles vão de um lugar para outro. Foi assim que o homem começou a ganhar corpo, começou a se multiplicar, né, e ocupar
o território hoje dos 5 continentes que nós conhecemos. E aí nós tivemos vários períodos ao longo disso que, né, fizeram com que o homem ganhasse e se fixasse na Terra. Um fator primordial que você não pode esquecer, que fez o homem basicamente se fixar na Terra, se multiplicar, e a partir daí vieram as criações das cidades, do Estado, das organizações políticas, foi o advento da agricultura. A agricultura mudou completamente as relações do homem na Terra. Por que, professor, mudou? Porque agora com a agricultura eu não preciso mais migrar, né? Eu me fixo na terra, eu não preciso mais buscar o alimento, agora eu produzo o meu alimento. Então a agricultura e a criação de animais, porque o homem não vai mais precisar caçar, agora ele cria os animais para se alimentar. Então essas atividades relacionadas à agropecuária, que é a mistura de agricultura com pecuária, foi uma atividade que fez com que o homem parasse o nomadismo, não de forma completa, porque até hoje nós temos povos nômades, mas a grande parte do homem se fixou na terra e fez com que a terra e o território fosse algo muito valioso. Daí você imagina as grandes guerras, os conflitos por impérios, por territórios, a partir daí, porque eu tinha água, eu tinha recursos minerais, eu tinha terras férteis, tudo isso gera conflito. Né? Foi daí que o homem começou uma série de conflitos entre povos, clãs, sociedades, em busca de terras, né, em busca de riqueza. Então, a agricultura ela veio revolucionar o mundo e o homem começou a se fixar. Foi aí que, por exemplo, no século XV, já trazendo para a era medieval, né, início já da nossa era moderna, com as grandes navegações, que a busca de metais preciosos e de novos mercados fez com que o homem desenvolvesse a técnica da navegação e buscasse novos territórios para controle, para forma de riqueza, enfim. Foi aí que a Europa se expandiu e levou novas sociedades e novas culturas pelo mundo afora. Um exemplo disso é o Brasil. Fomos colonizados pelos portugueses, né, europeus, e aí desenvolvemos toda uma relação a partir daí. A outra é no século XVIII, pessoal, com a chamada Revolução Industrial. Aquela revolução das máquinas e que o homem sai do trabalho artesanal e vai para o trabalho da maquinofatura, né, evoluiu principalmente os meios de transporte, pessoal. E aí o que acontece? As máquinas elas ficam nas cidades, as indústrias elas vão para as cidades. Então as cidades elas são embrionárias. O que é embrionárias? Elas é o início ainda dos grandes centros que nós conhecemos hoje. E o homem começa a sair do campo e ir para a cidade. Isso a gente chama de êxodo rural. Êxodo quer dizer saída, porque agora eu tenho ali toda uma estrutura econômica que vai atrair as pessoas do campo para vir trabalhar na cidade, e ali eu chamo de êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Isso acontece até hoje, né, nas relações econômicas atuais. Mas agora, no século XVIII, as cidades começam a se desenvolver, começam a criar corpo, começam a ganhar organização política, organização social. E ali o processo de migração fica mais intenso, porque agora eu tenho novos meios de transporte, ferrovias, o início, por exemplo, de máquinas a vapor, não mais caravelas, agora eu tenho transatlânticos movidos a vapor, então o homem começa a ganhar, vamos dizer assim, asas maiores e ir para rumos, vamos dizer assim, levados por conta da Revolução Industrial, beleza? Hoje, por exemplo, se a gente for analisar a crise da migração mundial, pessoal, as pessoas migram em busca de dinheiro, em busca de melhorias de vida, e outras migram por perseguição religiosa, guerras, conflitos. A gente pode citar o caso, por exemplo, do Oriente Médio, você já deve ter visto isso muito comum no ano passado, início desse ano. Os sírios, né, afegãos, paquistaneses, iraquianos saindo ali da região, né, do Oriente Médio e entrando na Europa de forma clandestina por conta das crises econômicas e conflitos internos da região. Então, hoje, a migração no mundo atual, né, do século XX e século XXI, pessoal, muitas não é uma migração por escolha, né? É uma migração forçada, por isso que a gente chama muito de refugiado.
Professor, qual é a diferença de refugiado e de imigrante? O refugiado ele é forçado a sair, que é o caso dos sírios. Eles foram forçados, porque se eles ficarem lá, eles morrem. É o Estado Islâmico, é grupos terroristas, é um governo ditatorial. Né? Então, por isso que eles fogem da sua terra, por isso que o nome é refugiados. O imigrante ele sai por uma escolha. Ah, eu não estou bem aqui, eu quero um emprego melhor, eu quero estudar, ou eu quero morar em outro país, eu vou sair daqui por conta própria e vou buscar um novo país. Nesse sentido, nós temos aí os fluxos migratórios no mundo atual, não mais por questões climáticas, como era lá no passado, que eu falei para vocês. Hoje o homem ele se fixou na Terra, ele tem um advento tecnológico, ele construiu as cidades, ele montou toda uma estrutura urbana. Então, a migração hoje ela é levada por fatores de cunho econômico e político. Políticos são aquelas guerras, os conflitos civis, e econômico, desemprego, miséria, fome, busca de novas melhorias. Então, nesse sentido, nós temos aí a chamada xenofobia, que é o preconceito ao imigrante. Então, o mundo hoje ele perpassa por essas condições. A migração hoje ela é muito forte. Nós vivemos a maior onda de migração depois da Segunda Guerra Mundial, que é essa que acontece ali do Oriente Médio para dentro da Europa. Dificilmente, pessoal, um povo, um indivíduo, ele sai de uma área pobre para outra área pobre.